Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Posso? Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém que o Senhor veja se há algum caminho mau e possa consertar, que o Senhor veja aquilo que está aí, talvez hoje trazendo falta de fé, desesperança, que o Senhor hoje também possa trazer respostas para situações que você hoje esteja vivendo. Talvez hoje você esteja aí tão se sentindo pequeno, mas eu quero dizer que se você tiver um coração de Deus, um coração quebrantado, o Senhor estará se movendo em teu favor. Em nome de Jesus, assim oramos, Espírito Santo, te pedindo que tu venhas me usar nesta hora, que eu venha diminuir e tu venhas crescer. Eu levo cativo a ti os meus pensamentos, o meu entendimento, o meu discernimento sobre a tua palavra. Eu te peço que de uma forma especial tu venhas ministrar aquilo que é importante, aquilo que fará mudança, ó Pai, na vida dos teus filhos. Hoje, Senhor, um dia de ceia do Senhor, nos prepara para esse momento, para esse encontro de intimidade contigo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém. Diga glória a Deus também. E dê um aplauso ao Senhor Jesus nesse momento. Glória a Deus. Estamos na semana do quebrantamento, né? Na semana não, nos 40 dias aí de quebrantamento, não é? Vocês receberam já na semana passada, né, aquele recortezinho, né, de pano de saco. Depois a gente vai distribuir mais alguns. E são momentos decisivos, né, para a nossa vida, porque pretendemos nesses 40 dias realmente trabalhar lá no profundo áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Você que talvez esteja carregando aí anos, décadas, situações que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo, pelo Senhor, né? Nesses 40 dias, nesse jejum, nesse tempo que viveremos aí, eu espero, né, que você se empenhe em deixar Deus trabalhar nestas áreas. Bom, e hoje em todas as nossas igrejas nós estaremos falando sobre lidar com a questão do pecado e da confissão, não é? Hoje, em cada igreja contemporânea, tanto no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, também lá em Minas Gerais, nós estamos trabalhando no mesmo tema. E eu espero que o Senhor venha fazer aquilo que a palavra tem que fazer nesta noite na sua vida. Bom, quebrantamento vem do latim, significa que crepare, né? Vem da palavra crepare, significa quebrar, rachar. Ou seja, a pessoa que tem um coração quebrantado é aquela pessoa que já começou a viver o processo onde Deus rachou, onde Deus já começou a quebrar, não é? A sua vida internamente. Se você é uma pessoa quebrantada, significa que você é uma pessoa onde Deus pode trabalhar, não é? Que uma pessoa com um coração duro, Deus não pode trabalhar, Deus não pode agir, não é? Uma pessoa que tem um coração duro, quando houverem as situações de falha, situações onde o pecado veio à porta e você não conseguiu lidar com o pecado, o que vai acontecer com você? Você vai para um outro caminho que não o caminho do Senhor, né? E por isso da importância de nós vivermos nesse tempo uma vida, um mover de quebrantamento, porque o quebrantamento aproxima
o céu da nossa vida, do agir dele em nossa vida. E hoje nós falaremos de um homem chamado quem? Chamado Davi. Ok? Não será Samuel, será Davi. Davi é muito conhecido, não é? O grande rei de Israel, o maior herói da nação judaica. Conquistou Jebus e transformou em Jerusalém. Fez grandes proezas, não é? Até hoje não se fala lá em Israel em outro rei maior do que ele. Admirado, não é? Um homem que conquistou, não é assim, pessoas. A gente lê a sua história e a gente, não é, vê como Deus é tremendo, amém? Como Deus tira lá daquele nada e transforma em uma grande pessoa, sendo usada, não é, para transformar vidas. Um homem que, se eu não me engano, eu falei há algumas poucas semanas aqui, que não apenas se dedicava à obra, ao trabalho, né, de governar o seu povo, mas tinha o seu momento também espiritual. Eu falei isso aqui? Falei? Ou não? Né? Ele se dedicava em escrever os salmos, se dedicava em inspirar, e você sabe, naqueles momentos de luta, quando você está em dificuldade, não é? Você quer uma palavra de consolo, não tem nada melhor do que fazer o quê? Abrir um salmo, não é? E você vê ali aquilo que você precisa. Mas Davi também foi um homem que errou. E o Senhor não tem nenhum problema em expor isso na sua palavra. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, também foi um homem que errou, e errou feio. Em termos de pecado, ele deve ter feito pior até do que o seu antecessor, o rei Saul. Talvez a gente fosse olhar, mas Saul pecou contra Deus diretamente. Davi, a gente vai ver um pouquinho aí, fez algumas coisas, mas se você colocar na balança, foram mais vezes, não é? Foi um seguido. Mas Davi fez algo muito importante. E aí está o X da questão. O momento em que ele foi confrontado, o coração dele ainda era quebrantado o suficiente para continuar no caminho. O que eu quero dizer? Não é porque você está hoje no caminho do Senhor que você não verá o pecado à porta, não verá situações que o levem, às vezes, para longe do Senhor. Às vezes você se aborrece, mas se você tiver um coração quebrantado, você volta para o caminho do Senhor. Se você tiver um coração quebrantado, você deseja ter um acerto com o Pai, viver novamente a comunhão, e isso que estaremos falando aqui nesta noite. Abra aí em 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ver como foi a sua história, a sua queda e o seu momento de retorno. Diz a palavra que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Amém? Hoje é um dia de conserto para a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí, olha, hoje Deus te chama para um conserto com Ele. Amém? Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Naquele tempo, os reis não ficavam dormindo em casa. Eles iam para a guerra. Estavam lá comandando o povo. Não é? Estavam lá na luta, na guerra.
Esse é o trabalho do homem de Deus, estar onde? Na guerra, não é? E diz a palavra que enviou Davi a Joabe, o seu homem de confiança, parente, capitão do seu exército, e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou onde? Em Jerusalém. Ora, todo mundo lá na obra, trabalhando na conquista. E Davi resolveu tirar uns dias de descanso. Afinal, ele era o rei. Eu acho que alguma coisa estava errada na vida dele. Ele já começava a sinalizar. Cuidado você que está pensando que já está na hora de descansar. Estou trabalhando muito na obra do Senhor. Está chegando a hora de eu descansar. Estou cansado. É luta daqui, é luta de... A tua vida é luta até você ir para a glória. Amém? Vai ser assim. Todo dia, uma maior do que a outra, menor do que a outra. Não sei. Eu costumo dizer que as suas lutas, eu falava até com os obreiros hoje, são do seu tamanho. Digo assim, as minhas lutas são do meu tamanho. Se a tua luta for um gigante enorme, de 50 metros, é o que você é no mundo espiritual. Amém? Se cada vez que você vai fazer alguma coisa, você vê uma montanha, não é? É o que você é no mundo espiritual, porque é proporcional, o inimigo vem na proporção que você realmente é no mundo espiritual. Mas se a sua luta é uma fofoquinha dali, o outro que fica é o que você é. E aí você tem que mudar isso. E se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Estou com uma luta, estão falando mal de mim no trabalho. É um fofoqueiro você. Estão entendendo? É o que você é. Um problemão. Esse que é bom. Não é? E quando vem também a bênção, meu amado, olha, vem tanta glória do céu, vem tanta bênção. E eu tenho provado isso a cada dia. É o que você é. Você acorda de manhã, eu não sei se eu saio de casa, eu tô com... estou aqui, eu acho que eu vou ficar trancado hoje, acho que eu não vou nem trabalhar. Não deixa isso te parar, não. Em nome de Jesus, você pode mais do que isso, você é maior do que isso. Amém? Glória a Deus. Não deixa o inimigo te parar com pouco. Não deixa o inimigo te parar com pouco. Se ele tiver que vir, tem que ser com, sabe, um grande exército para poder te parar. E mesmo assim ele só vai ficar no gostinho, porque você não vai passar por cima desse exército. Amém? E aí Davi estava lá descansando. O homem de Deus tem que ficar sempre cansado, sem dormir. É assim, orando mais, dobrando o joelho, levando de noite, de madrugada. É assim, descanso é só na glória. Aprendam isso. Senão você fica ocioso. Você começa a procurar sarna para se coçar. E Davi pensava que a guerra estava onde? Lá. Qual é o nome da cidade? Rabá. Pensou que estava lá. Mas a guerra estava mais perto do que ele pensava. Porque o grande inimigo não estava lá em Rabá. O maior inimigo de Davi estava onde? Bem pertinho dele. Você pensa que o seu maior inimigo é o diabo? Pensa mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. É você que tem que decidir tudo. É você que tem que pensar se faz certo ou se faz errado. É você que na hora de milésimos de segundo decide acabar com sua vida ou continuar na presença de Deus. Decide, sabe, se afastar dos caminhos, viver longe do propósito que Deus tem para a sua vida, ou o quê?
ou viver eternamente nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Estão entendendo até aqui? Deus está falando com alguém aqui? Então dê um glória a Deus mais forte aí. Amém. Que linda a igreja hoje, né? Vocês estão animados hoje, hein? E aí, numa tarde, levantou-se Davi do seu leito. Estava dormindo de tarde, gente. Como é que um rei... Você imagina, um rei, não é? Com uma grande nação para governar, se dá o luxo de dormir à tarde. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, eu espero que você não levante, a não ser que você trabalhe à noite, né? Aí não tem problema. Aí dorme de noite, dorme de manhã, dorme de tarde. E ele lá dormindo, rodando na cama para lá e para cá. O que eu vou fazer hoje da minha vida? Não sei mais o que eu vou fazer. Fazendo uma terapia do sono. Eu sei que é bom às vezes, né? Um dia de férias, né, gente? Eu espero um dia ter uma semana toda para dormir, só de férias, né? Fazendo aí. Mas não dá, todo dia não dá. E Davi estava lá, não é? E pensando, o que eu vou fazer hoje? Minha vida tá na rotina, tá um tédio a minha vida. E aí ele começa a fazer o quê? A andar, a passear. Olha aí, ó. E andava passeando no terraço da casa real. Veja, ele não passeou, ele andava passeando, né? Procurando o que fazer. Não é? Procurando alguma coisa que o satisfizesse. Foi se esquecendo do Deus que tirou ele lá de trás das malhadas, né? Procurando alguma coisa e tudo. Se tivesse internet, ele estava lá na internet, né? Ele ia direto para a internet, era lá que ele estava, fuçando o que não tinha que fuçar, entrando em sites que não tinha que entrar, conversando o que não tinha que conversar. Amém? Ele estava lá, procurando. E quem procura, diz o ditado, acha ou não acha? E achou. De repente ele para no terraço do palácio e começa a ver alguma coisa ali. Olha, meu Deus do céu, né? Arranjei alguma coisa para fazer, né? Mas mal sabia que era uma grande armadilha do inimigo. Diz a palavra que o pecado jaz, o quê? Jaz à porta. O pecado jaz à porta. Abre lá em Gênesis 4, versículo 7. Mas deixa lá em 2 Samuel, tá? A gente volta lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz o quê? À porta. Digam, o pecado jaz à porta. E o seu desejo será o quê? Será contra ti. Mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Você que tem que o quê? Dominar esse inimigo que você tem dentro de você. Tem um leão furioso dentro de você que você tem que deixar ele todo amarrado e enjaulado. Sabia disso? Todo acorrentado. Você não pode dar uma brechinha para ele, senão ele devora tudo, destrói toda a tua vida espiritual. E é isso aqui que o Senhor estava falando aqui para Caim. Olha, tem um desejo que a sua carne, a sua parte, que você tem que deixar ela toda presa, não pode soltar. Não pode deixar ela passear. E Davi preferiu deixar o leão, saiu com o leão para passear. E detalhe que Davi tinha matado um leão, tinha matado um urso, tinha derrubado um gigante, mas o grande inimigo dele que estava aqui dentro, ele não conseguiu o quê? Derrubar. E aí o pecado jaz à porta. O inimigo, ele não pode te vencer, ele só cria as oportunidades. Estão entendendo? Ele vai lá, ele coloca. E aí, de repente, Batseba começou a ficar com um calor enorme, né? Israel, né? Aquele calor todo, né? Lá é quente a beça, né? Sol, né? Da tarde. E ela lá sem o marido estava onde? Na guerra, trabalhando, né? Ela também procurando o que fazer, não é? Por que ela foi tomar banho fora, né? Numa área descoberta?
E aí pegou lá a sua bacia, jogou umas pétalas de rosas, não é? E tudo, alguns aromas, não é? E essências, não é? E foi lá, começou a tomar banho. Davi, olha só, cadê o texto aí? Daí viu uma mulher no finalzinho do 2, né? Do 11:2, que estava tomando banho e ela era o quê? Muito formosa. E aquilo começou a atraí-lo. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Bom, será luminoso. Mas ali ele já estava procurando o que fazer. E é um perigo quando a gente fica... Às vezes o inimigo quer derrotar a gente. Presta bem atenção aqui. Ele está vendo que a luta não está dando certo. Sabe o que ele faz? Ele acaba com as lutas da sua vida. Porque ele sabe que você vai relaxar. Sabe que você vai deixar de dobrar os joelhos. Sabe que você não vai orar mais de madrugada. Sabe que você não vai ler a Bíblia. É tudo tão bom. Olha, minha vida, pastor Marcos, está uma maravilha. Olha, está uma benção. Cuidado, hein? Que aí você relaxa. E acho que eu nem vou na igreja domingo, porque está tudo tão gostoso aqui, né, Deus? Tão maravilhoso. Estou tendo uma comunhão tão íntima aqui na minha casa, tudo dormindo, né? Lá. E está tão maravilhoso. E aí são nessas horas que aparece o quê? Uma Batseba na tua vida, para acabar com todo o projeto que o Senhor tem na sua vida. E ele foi lá. Ele cedeu, ele não conseguiu vencer aquele grande inimigo dele. E diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. Já viu quando você está com um problema, já vem outro, né? É uma coisa, quando é pecado é assim também. Você peca, e aí daqui a pouco quando você vê, você está fazendo até aquilo que você nunca imaginou que estaria o quê? Fazendo. Porque você está tão longe de Deus que você nem sabe. E foi assim com Davi. E aí, Davi, no versículo 3, ó, Davi mandou perguntar o quê? Quem era? E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e o quê? Mulher de Urias. Casada, hein, Davi? Né? Mas essa palavra ele não quis nem ouvir. Entrou no ouvido. Ah, só dessa vez, tem nada a ver. Cuidado que deu um demônio essa palavra. Não tem nada a ver. Todas as vezes que você falar assim, não tem nada a ver, você pode ter certeza que tem alguma coisa. Tem nada a ver não, é casado, né? Mas eu sou o rei. Eu posso todas as coisas. Eu sou o homem mais rico dessa cidade, afinal Deus me exaltou. E eu tenho por direito tudo aquilo que eu quiser. Né? Quase que falou lá aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Que até para justificar pecado a gente usa às vezes, é ou não é? A palavra. O próprio Satanás usou com Jesus, né? Pula daí, Jesus, pula, não é? Porque os seus anjos darão a ordem, está escrito. Mas cuidado para você não tentar o Senhor. Amém? Cuidado. Às vezes o teu pulo, aquilo que o inimigo está falando, pula, vem. Você cai e acaba com a tua vida espiritual. Acaba com a tua comunhão com Deus. Vem, só um pulinho, só. Seus anjos darão a ordem, vai te pegar, ó, você ainda vai sair voando. Jesus falou o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele é sujo, ele usa a palavra, não é? Que ele puder usar para te afastar, te tirar do propósito. E aí, Davi mandou perguntar quem era, disse, era Batseba, a mulher de ele, o Eteu, aquele que está lá trabalhando. E ele não quis saber. O versículo 4 diz lá, então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, e ela veio, e o quê? Se deitou, ela nem pensou duas vezes, o rei estava lá, ela estava naquela seca, já não sei quantos dias, o marido só vivia na guerra. Eu falo muito para os casais aqui, vocês tomem cuidado, é melhor dar comida em casa. Não é? Está casado, não tem que estar lá comparecendo lá, não é? E ficar inventando desculpa que está com dor de cabeça, que não sei mais o quê. E babá, não, tem que, os dois, né? O marido vai e fica não sei quantos dias lá, a mulher na seca.
não é? Aí já foi procurar também coisa. E é muito sério isso. Isso a gente ensina nos encontros de casais aqui da igreja contemporânea, né? Tem que estar, né, em cima aí, tem que estar lá juntos, chegar, ter o tempo, ter um dia de descanso. Tanto é que tem um sábado que a gente não pode fazer nada na igreja aqui, é dia off que a gente fala, day off, né? Para poder fazer isso. Solteiros, né, sinto muito, mas os casados precisam, né, assim, ter um dia, né, em tudo. Os solteiros vão orar, né? Oram, fazem propósito de oração, né? E Deus ouvirá, né? Na hora certa, no tempo certo aí, Deus vai providenciar aí a coisa. E ele se deitou com ela, o rei. Ela também nem pensou, não sei, também não podia recusar, não é? Era o rei. Tendo-se ela purificado da imundícia, voltou para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou o quê? Estou grávida, meu marido não está em casa há muitos dias. Davi rapidinho manda trazer o homem. Vem logo, por quê? Porque ele queria o quê? Mascarar. Isso é um outro perigo que a gente pode correr. Pecado não se mascara. Pecado se encara. Amém? Não adianta. Coisa que a gente faz, a gente tem que confessar. E aí Davi tentou esconder, mandou trazer o homem. Vem, Urias. Mandou pegar uma carruagem real, não é? Uma limusine real. Foi lá, pegou, de repente ele é tratado com todo o cortejo. Oferecem comida, refrigerante, bebida, né, light, diet, tudinho assim, ele podia escolher. E aí sabe o que Urias faz? Se senta no palácio próximo lá da cidade e não vai para casa. O homem era tão homem de Deus, falou assim: não posso deixar meus colegas lá na guerra e ficar aqui. Vocês conhecem a história, não é? Posso ficar aqui. Mas era Deus fazendo aquilo, sabia? Para que o pecado não fosse o quê? Encoberto. Deus às vezes não deixa coisas acontecerem, não está permitindo coisas acontecerem para que você não acoberte o pecado. É uma forma de Deus te salvar. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta eu estar aqui pregando e viver uma mentira? Imagine se eu estivesse aqui em adultério. O que adiantar? Eu ia salvar uma vida, né, muitas vidas. Mas o que ia acontecer? Eu ia o quê? Para o inferno. E o que é essa glória do mundo? Não é nada. E Deus hoje dá uma oportunidade de conserto. Porque o mais importante é a tua salvação. É como você está com Deus e não como você está com os homens. Porque Deus lá de cima vai ver o quê? O teu coração. E no teu coração não pode ter o quê? O engano, não pode estar mascarado. E aí, Davi pensou, o homem não foi, teve que voltar para o exército. Aí ele teve uma segunda ideia. Eu mato o homem. Eu boto ele na frente do exército, quando eles vierem atacar. E aí falou lá para o capitão: olha, coloca ele lá na frente. E aí foi certeiro. Mataram o homem. O cara comete um adultério seguido do quê? De um assassinato. Não. Mandou matar. Um homem segundo o coração de Deus. Isso assim, né, às vezes deixa a gente, né, como é que pode? Mas você pode fazer coisas que você nem pode imaginar, sabia? Você pode fazer coisas que você nem imagina. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó: cuidado, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não o quê? Cuide para que não caia. Vai pensando que você é o bom. Eu sei que eu não posso nem dar um pouquinho de chance. Porque se eu ficar muito na área de perigo, eu caio. Então existem coisas na nossa vida
que a gente tem que fugir. O pecado está ali, você tem que correr para o outro lado. O pecado está vindo na tua direção, você está vendo uma Batseba lá do teu lado, ou Beto Seba, né? Né? Tem gente que vê Batseba, o outro vai ver, né, o Beto Seba, né? Tomando banho, se banhando. A gente está de um lado, você tem que atravessar para o outro lado correndo, então até volta, né? Dá uma de maluco mesmo, mas em nome de Jesus, não perca, não é? Aquilo que é mais precioso na sua vida, que é a tua salvação, que é uma vida com Deus, que é uma vida de comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. Porque o que é seu estará reservado lá no céu para a sua vida. E às vezes no momento da luta você nem sabe, Deus está te provando ali, só queria ver a tua fidelidade naquele momento. Muitas vezes Deus estava só vendo ali, testando, vendo se você ia se manter. O céu todo para, vamos ver. E aí você perde grandes coisas em Deus. Amém? Entenda isso. Uma vez eu perguntava ao Espírito Santo, Senhor, por que eu tive que sofrer tantas coisas na minha vida? Tive que fugir em determinados momentos, matar minha carne, tendo a oportunidade. Isso lá no início da minha caminhada com Jesus. Quando eu pensava ainda que tudo era errado, olha como eu fugia. E as oportunidades vinham. Mas eu não queria ferir o coração de Deus. E anos mais tarde, quase agora, recentemente, poucos anos, o Senhor falou comigo, olha, eu estava te preparando naqueles momentos. Porque você ia ter que aguentar chumbo grosso mais tarde. Mas você nem agora, com coisa boba, você consegue se manter fiel, se manter íntegro. Vive afundando todo dia. Uma canoa furada. A tua vida é uma canoa furada. A tua vida é uma vida onde você afunda todo dia. Em nome de Jesus, está na hora de você mudar isso, porque Deus quer te dar vitória, Deus quer te preparar para as coisas grandes. Deus quer fazer de você realmente um homem lavado, remido pelo sangue dele, salvo, liberto, para abençoar outras vidas. E aí estava lá, ele, e se achando o rei da cocada preta, a gente acha, né? E aí Deus mandou um profeta. E que eu possa ser esse profeta na sua vida nesta noite. Vai lá no capítulo 12. A partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro o quê? Pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que na sua casa crescera, junto com os seus filhos, e comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser o quê? Morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não o quê? Se compadeceu. Ele estava dando a sentença para quem? Para ele mesmo. E eu vou dizer, existem pecados que não tem jeito não. Não tem jeito. Deus o poupou da morte. Mas querem ver como 4 vezes a vida dele foi afetada muito seriamente. Lógico que tiveram outros problemas. Mas a primeira coisa, o filho dele morreu, que estava no ventre de Batseba, e perderam um filho. Eu acho que uma coisa muito complicada, uma dor muito grande. Seu filho Amnon se apaixona loucamente pela irmã Tamar. Chega com matar, ele via a irmã
E ele ficava louco por ela. E aí um dia agarra a sua irmã, também filha de Davi, estupra, e do dia para a noite Davi tem uma filha estuprada e um filho estuprador. Segunda coisa, querem mais? O filho Absalão toma as dores da irmã estuprada e mata Aminon. E aí ele tem um filho também, o quê? Assassino. 3 coisas. Quarta coisa, esse mesmo filho Absalão, meu filho Absalão, depois de vocês virem aí, toma o reino do pai. Expulsa o pai do seu próprio reino. Consequências do quê? De pecado. Está vendo? Às vezes o que a sua vida pode se meter porque você, às vezes, comete uma besteira, faz uma coisa, sabe, sem pensar, sem às vezes conversar, sem às vezes, sabe, pedir ajuda. Às vezes procura um diácono, quer fazer uma besteira, procura um diácono, me escreve, não é? Pastor Marcos, olha só, não sei o que eu faço, isso aqui, já sabe, mas dá um jeito, pelo amor de Deus, pede ajuda. Né? Liga aqui para a secretaria da igreja, pode ligar toda segunda a sexta-feira, você pode estar ligando, o pastor Jair está aqui à disposição, pode te ouvir, você vai lá, ele vai orar com você, não é, pastor Jair? Vai orar com você, vai falar, pode ligar à vontade, ali, diz que Contemporânea São Paulo, está aqui, não é? Depois eu vou até pegar o número aqui para poder passar, mas pede ajuda, não vai fazer uma besteira, não vai fazer uma besteira. Não vai ficar ligando para ficar de papo, não. Em nome de Jesus, ele tem que trabalhar, viu? Tem gente que pensa que o outro não faz nada na vida, né? E vai lá e pega o telefone, oi, como é que você tá? Que bababá e tudo. Amém? Coisa séria. E aí, em 4 momentos sérios na vida dele, ele passou por 4 vezes aí uma consequência de pecado. Aí vai no versículo 7, olha para cá aí para a palavra. Então disse Natã a Davi, tu és o quê? O homem. Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí Deus começa a lembrar. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Davi tinha muitas mulheres. Naquela época podia. Amém? Naquela época podia. Digam, naquela época podia. Amém? Hoje, não é, o presbítero tem que ser marido de uma só esposa, disse o apóstolo Paulo. Amém? Hoje, melhor é serem 2 do que 1. Não é melhor serem 3, nem 4, nem 5. Então, melhor serem 2, né? Então, naquela época podia, por causa das guerras e outras coisas, mas também não era vontade de Deus. E aí, vamos lá, versículo 9. Ah, não, e se isto ainda fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O que você quisesse, Davi, eu podia te dar. Mas tudo, Davi, tem um limite. Tudo na sua vida tem um limite. E Deus sempre ensinou isso desde o primeiro momento. No Éden tinha um paraíso. Eles podiam comer de tudo, menos da árvore, do fruto da árvore, o quê? Da vida. Deus sempre vai trabalhar com você assim. Não é porque você é filho de Deus, eu posso fazer tudo, eu posso agir do jeito que eu quiser. Não! Versículo 9, né? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, sua mulher a tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Às vezes a pessoa está tão envolvida no pecado que ela não consegue enxergar. Tão suja. Uma porqueira só da vida dela, ela só faz cada vez mais besteira e mais besteira. E esse é o problema do pecado. O pecado te agarra numa perna, vai pegar a outra. E daqui a pouco você está lá num charco de lodo, sem saber. E aquilo foi envolvendo. Se ele ouvisse
alguém falando aquilo de uma outra pessoa, ele ia ficar chocado. E é interessante isso, não é? E quando a gente fala do pecado do seu irmão, você logo arregala os olhos. Muitas vezes até para crucificar. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Chegou, a lei manda, Jesus, pode apedrejar. É isso que a lei manda. Os fariseus chegaram logo falando. Ele falou, tá bom. Mas começa primeiro pelo que não tem pecado. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí foi o quê? Foi um a um, saindo embora. Por quê? Deus não quer que você cuide da vida do seu irmão. Deus quer que você cuide da sua vida. E eu não estou aqui para ficar falando da vida do irmão. Você tem que saber os seus pecados e aonde você tem que se consertar. Jesus falou assim, se a tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer? A tua mão, não é a mão do irmão, não. Não é você que tem que cortar a mão do irmão, não. Se a tua perna te faz pecar, não é cortar a perna do irmão, não é a sua. Se o teu olho, se os teus olhos te faz pecar, são os seus olhos. Deus não te chama para ser juiz de ninguém. Amém? Porque o irmão lá na contemporânea faz. Esquece o irmão. E começa a entender coisas que você precisa mudar na sua vida. Se o irmão falando de tal, essa palavra era para ele hoje. Ainda bem que está gravando ali, porque ele vai ver na internet, depois ainda manda para ele ainda. Não. Deus está querendo saber da tua vida. Dos teus pecados. Das áreas que Deus precisa restaurar, porque são essas áreas que têm impedido um grande mover na sua vida e tem muitas vezes afundado ela em muitas coisas, em lodo. São as suas situações que você precisa deixar, abandonar, para viver uma plenitude de vida com o Senhor, uma plenitude de salvação, de mover de Deus na sua vida. Amém? E aí, ele ficou tão chocado. Versículo 10, pois agora não apartará a espada jamais da tua casa, e aconteceu mesmo, né? Versículo 11, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, que foi lá o filho. Agora olha só no versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e perante o quê? O sol. Todo Israel saberá disso. Perante o sol tudo será visto. E aí Davi muda toda a situação com o que ele fala a seguir no versículo 13. Então disse Davi a Natã. O que ele fala? Pequei contra o Senhor. Digam, pequei contra o Senhor. Natã se engasga, até para de falar. Porque na mesma hora, Davi revelou novamente aquele coração quebrantado que estava escondido lá dentro por causa dos pecados. Eu pequei. Eu realmente falhei. E se vocês verem bem, o rei Saul também viveu uma situação muito parecida. O profeta Samuel chegou até ele, foi confrontá-lo. E a primeira coisa que o rei Saul fala é: executei as palavras, fiz tudo certo. Não, Davi, não, Saul, você pecou, disse o profeta Saul. Não, que pequei o quê? Que fiz errado. Sempre dando um jeitinho. E quando Samuel profere a palavra dizendo que o reino dele tinha sido rasgado, que a unção tinha ido embora, ele ainda tem a cara de pau de falar para o profeta: não, profeta Samuel, vamos agora andar pelo meio do povo, a gente vai lá, sacrifica e adora ao Senhor, para que ninguém perceba aquilo que aconteceu. Isso mostra que no coração dele tinha se arrependido? Ele estava preocupado com o Espírito Santo, que estava perdendo ali? Não. Davi não. Davi fala assim: eu pequei. E se você olha depois no Salmo 51, depois vocês abram lá, não vamos abrir agora, que não teremos tempo hábil.
ele fala a palavra mais linda que um homem de Deus, um homem que tem um coração quebrantado poderia dizer. Ele fala assim: não me retires o teu santo Espírito. Senhor, pode tirar tudo, Senhor. Eu pequei contra ti. Então, se tiver que o reino ir embora, pode levar. Os carros, os cavalos, o gado. Se eu tiver que ficar sozinho, que eu fique sozinho. Mas não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. A coisa mais valiosa para Davi era o quê? O Espírito Santo. E sem o Espírito Santo ele sabia que ele estaria no zero, continuaria no zero, e nunca progrediria, porque ele sabia que tinha sido o Espírito Santo, que tinha feito tudo, tinha o capacitado para reinar, tinha dado capacidade, sabedoria, e feito tudo para que ele estivesse onde estava. E eu quero dizer uma vida para você: a sua vida sem o Espírito Santo não é nada. E aí às vezes você quer agradar as pessoas, e aí você fala: não, eu tenho que estar bem com as pessoas. Até com o seu companheiro, porque se você pecou com o seu companheiro, você tem que falar e pedir perdão. Mas aí ele vai embora. Vai daí. É uma escolha dele, porque ele não pode viver um engano, porque você está enganando. Está enganando. Está vivendo uma mentira. E tem que ser consertada. Deus não pode agir nisso aí. E aí você fala: meu casamento está uma briga, está uma confusão, pastor, eu não consigo resolver. Pecado aí dentro. Teu companheiro dorme, você vai para a internet caçar a gente, para não falar outra palavra. Tem que consertar. Ora, Deus, Senhor, conserta, me ajuda. E até você que é solteiro, porque Deus às vezes quer te dar lá na frente, mas Ele sabe que se te der a mesma coisa que você hoje está fazendo, você vai fazer com a pessoa que está do seu lado. E aí como é que Ele vai te abençoar? Como é que Ele vai te dar uma única pessoa para você ser fiel, para você amar, para você cuidar, para você dedicar a sua vida, para ela dedicar a vida a você? Dura esta palavra, mas senão você não é transformado. Eu não estou me ligando para a gente aqui: olha, se essa igreja esvaziar, ficar com 10 pessoas salvas, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu quero ver a restauração na sua vida. Você precisa ser restaurado, você precisa ser tratado. E se isso não acontecer, não vai adiantar nada. O mover não acontece, o Espírito Santo não vem a esse lugar. E aí as tuas bênçãos, você vê igual, sabe, um boneco, senta e nada acontece na sua vida. Porque o Espírito Santo só pode agir se você tiver uma vida realmente íntegra com Ele. E isso se chama, sabe o quê? Quebrantamento. E independente do pecado, ele se mostra arrependido. Ele quer ter uma oportunidade. E eu não sei como você tem vivido. Mas diz lá em Provérbios 28:13, abre lá em Provérbios 28:13 para terminarmos. Diz assim, Salmos, Provérbios: o que encobre as suas transgressões, jamais, o quê? Prosperará. Adianta você esconder? Adianta? Não. Adianta você viver uma vida dupla? Você engana o pastor, mas você não engana a Deus. Você engana o seu companheiro, mas você não engana a Deus. Você engana o teu colega de ministério, mas você não engana a Deus. E aí você nunca prospera. Mas o que confessa e o quê? E deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Confessa e o quê? Deixa. Digam, confessa e deixa. Alcança misericórdia. E aí o profeta Natan disse a Davi, no versículo
no capítulo 12, versículo 13 de 2 Samuel. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, o quê? O teu pecado, não morrerás. Amém? Não morreu espiritualmente, viveu as consequências do pecado. Mas a alma dele estava preservada. Ok? O Espírito Santo na vida dele estava preservado. Para ele continuar, superar aquelas lutas que ele talvez teria que passar e teria que enfrentar. Porque uma coisa é você enfrentar essas lutas que você terá que enfrentar sem o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo estiver com você, continua. Amém?